Olá! Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente escolheu a cidade que a gente vai morar no Canadá e por quantas outras ideias de cidade a gente passou até chegar nessa. Então, como a gente tinha falado antes nos nossos vídeos anteriores sobre o nosso processo de imigração, a ideia da gente ir para o Canadá surgiu de uma conversa minha com uma amiga nossa. E aí, depois que a gente formulou a ideia, ok, vamos para o Canadá, a gente começou a pensar em qual cidade que a gente iria. Só que, quando você está começando a planejar, no geral você pensa primeiro na cidade mais conhecida. No nosso caso, Toronto. Não porque naquele momento a gente achava que Toronto era a melhor cidade do mundo, mas é só porque era a única do Canadá que a gente realmente tinha ouvido falar. E aí, depois que a gente estabeleceu a nossa ideia fixa, vamos para Toronto, vamos pesquisar sobre Toronto para saber que tipo de cidade é essa. Porque, apesar da gente já ter ouvido falar, eu não conhecia nada de Toronto. A gente não sabia o que esperar de Toronto. Ah. Continuamos sem saber porque nunca fomos lá. E aí, algumas coisas que a gente encontrou nas nossas pesquisas foram a Greater Toronto Area, que comporta a cidade de Toronto e algumas cidades vizinhas, no censo de 2016, tem uma população de 6.417.000 pessoas. Lembrando, nossa referência aqui é tipo Wikipédia. Então, assistam todo esse vídeo com um grande selo, mas posso estar falando besteira. Devia deixar o selo aqui, ó, no cantinho do vídeo. Exato. Se você mora em alguma dessas cidades e a gente estiver falando de fato besteira, por favor, comenta e corrige a gente. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa avaliar quando a gente escolhe a cidade que a gente vai morar é o clima, principalmente quando está se falando de Canadá. Quase toda cidade grande do Canadá vai estar ali no sul do Canadá, que é um pouquinho mais quente. Não significa que é quente, só é menos frio, talvez. E o povo que tá lá pro norte, realmente, pra gente não rolaria, né? Ah. Não dá. Não, Davi, nós não vamos pra Nunavut. Deve ser lindo o Nunavut. Tem ursos polares. Eu ouvi dizer. As luzinhas. Ah, é A Aurora Boreal. A Aurora, é. Engraçado o nome da minha avó. Dona Aurora. Engraçado o nome da minha avó, Boreal. A gente tem essa coisa que a gente sempre pensa em palavras que pode ser nome de avó. Se você também tem alguma palavra muito estranha que pode ser o nome de uma avó, comenta aqui embaixo. Então, em relação ao clima, Toronto oferece uma variação boa. Os meses mais frios, né? Janeiro e fevereiro ali, principalmente. Janeiro aqui, na Wikipédia, tá dizendo que a média ali é de menos 3 graus. Já quando vem o verão, a média ali fica em torno dos 22, 21 graus ali, julho, agosto. Agora, ao mesmo tempo, a gente pode pensar nos extremos, mas não deve levar os extremos tanto em consideração na sua pesquisa. O recorde de todos os tempos de temperatura de Toronto é 44 graus e meio. Eu estaria em casa. A gente mora em Vila Velha, sabe? Tipo, 44 graus é tipo um dia fresquinho. A gente aguenta. O recorde de temperatura baixa foi de 32, negativo. Jura? O pessoal não fala que faz menos 40 lá? Sensação. Mas menos 40 lá deve ser tipo assim, você na rua, nu, na chuva. Com vento. Então assim, o clima de Toronto é super aguentável. Fora que Toronto tem o Path, que, pra quem não sabe, é meio que uma cidade subterrânea que funciona no inverno e que te leva para os lugares que você precisa ir. Imagina um metrô, só que a pé. A pé. E com lojinhas e tudo. Toronto, apesar de ser uma cidade que, ok, o clima pode chegar a um extremo de frio, mas é uma cidade que é preparada para isso. Então, não assusta tanto. É o que muita gente diz, com a roupa certa é tranquilo. E outra coisa, se 6 milhões de pessoas aguentam esse frio, a gente também aguenta. Exato. O que também é legal de Toronto? Uma cena cultural muito forte, tem shows internacionais. Exato. Aquela turnê mundial do cantor que você gosta, que nunca vem pro Brasil porque passa lá. Toronto, por ser a maior cidade do país, tem uma infraestrutura muito maior. Então tem um transporte público que funciona bem, pelo que a gente ouve falar. Tudo é pelo que a gente ouve falar, a gente nunca foi lá. Outra coisa, Toronto tem metade dos habitantes praticamente não nascidos no Canadá. Ou seja, diversidade cultural. E diversidade é com nós mesmo, apesar da gente ser branco, cis. Por ser a maior cidade do Canadá também, é a cidade que, no geral, oferece mais empregos. Tudo bem, também vai ter talvez mais concorrência, mas
é onde a economia gira com mais frequência. O salário mínimo em Toronto é de? 14,25, se eu não me engano. Mas eu posso estar falando besteira. Então, é uma cidade que tem uma economia muito grande, atrai muitas pessoas, e aí por atrair muitas pessoas é que vem a parte mais negativa, talvez, de Toronto. O aluguel. O aluguel ele vai ser a sua conta mais cara no Canadá, independente de onde você estiver. É um dos motivos que acaba afastando algumas pessoas de Toronto. E foi o que afastou a gente também. O fato do aluguel ser muito alto e aí, por consequência, tomar muito do salário que a gente provavelmente vai ter quando a gente chegar, fez com que a gente se assustasse um pouco e falasse, não, vamos procurar algum lugar que tenha aí um custo de vida mais baixo e tal. A gente começa num lugar mais tranquilo e mais barato. Foi aí que, pesquisando pelo YouTube da vida, eu descobri uma cidadezinha no meio do nada com sabor de chocolate. Cheiro de terra molhada, inclusive. Pois é. Chamada Halifax. Capital da Nova Scotia, na costa do Atlântico, cidadezinha litorânea, gracinha. Pois é, Halifax em 2016, por exemplo, contava com uma população de 403 mil habitantes aproximadamente. Bem parecido com Vila Velha aqui. Halifax também teria mais uma vantagem pra gente, que é o mesmo fuso horário. Então, pra poder ligar pros amigos e pra família aqui no Brasil, seria mais tranquilo, né? Sim. Aí tem as casinhas coloridinhas, tem o farolzinho, que não é em Halifax, mas é do lado. Tem o forte no morro, que lembra o Convento da Penha aqui. Halifax é uma cidade que parece ter um clima bem tranquilo. É uma cidade que parece ser extremamente gostosa de morar. As pessoas parecem ter um senso de comunidade muito interessante. Em termos de clima, as temperaturas não são tão diferentes assim de Toronto. Em termos de custo de vida, Halifax tinha um custo de vida menor por causa principalmente do preço do aluguel. O preço do aluguel parecia ser bem mais baixo do que Toronto. Isso foi um grande atrativo pra gente. O salário mínimo também era um pouquinho menor, mas ainda assim compensável. E a cena cultural de Halifax, é claro que ela é muito diferente da de Toronto. Mas pelo menos Halifax está a um voo muito curto de distância de Nova York, de Boston, de Toronto, de Montreal. Até de Londres. Até de Londres. Tem voo direto, 5 horas você está em Londres. Então assim, por mais que não tivesse tanta coisa em Halifax, a gente estaria perto o suficiente para ir em outros lugares ver as coisas que a gente gostaria. Então assim, Halifax estava decidido, estava fechado na nossa cabeça. E aí, como a gente falou nos nossos vídeos sobre imigração, a gente contratou consultoria para poder ajudar a gente durante todo o processo. Num determinado momento, a consultora falou, olha, talvez vocês sejam elegíveis para o processo provincial de Alberta. Então ela falou, vamos abrir um perfil com o Davi como aplicante principal. Se chamar, chamou. Mas aí vocês precisam de um lugar em Alberta para vocês irem. Não é obrigatório, mas é de bom tom. Se você é chamado para uma província, vá para aquela província. E aí a gente foi caçar então, mesmo com muita dor no coração de deixar Halifax, cidades em Alberta que poderiam ser interessantes pra gente morar. E aí a gente chegou a olhar 3. Calgary, Banff e Edmonton. Banff foi a primeira eliminada porque, assim, é lindo de morrer, mas é pequenininho pra caramba. Não tem nada lá. Assim, lógico, posso estar falando muita besteira. Tem coisa lá, só que as coisas lá não são economicamente atrativas. Assim. Calgary e Edmonton são 2 cidades grandes, com bastante qualidade de vida, mas assim, agora a gente vê o maior selo posso estar falando besteira deste vídeo. Conversando com pessoas que moram em Calgary, conversando com pessoas que moram em Edmonton, pesquisando sobre as 2 cidades, por mais que a gente saiba que o Canadá é um país muito diverso e que preza muito pela diversidade, que tem muito mais tolerância com a diversidade, a impressão que a gente ficou de que Calgary seria uma cidade mais conservadora. E isso nos preocupou. Porque assim, a gente não mora numa cidade aqui no Brasil especialmente conservadora, mas já é conservadora demais pra gente. Então assim, se é pra ir pro Canadá, a gente quer ir pra uma cidade que seja mais liberal, não tão conservadora quanto. Então a gente queria o mais liberal possível. Enfim, então acabou sobrando Edmonton, que é uma cidade linda. Tinha muita coisa que agradava a gente lá. O imposto lá é o menor do Canadá. E além disso,
também ela tem um dos maiores, se não o maior salário mínimo do Canadá. Então, uma coisa ajudava ainda mais a outra. Em termos culturais, vários shows internacionais passam por lá, não são todos. Muitas vezes eles passam em Calgary, quando eles vão para Alberta, ao invés de Edmonton, mas ainda assim. Às vezes rola. Também tem produções locais de teatro, também tem museus, tem parques, e Edmonton é conhecida como a capital dos festivais no Canadá, né? Tem muito festival de tudo. Quase todo dia do ano tem um festival de alguma coisa. Edmonton tinha muita coisa boa, tinha um tamanho também bom, se não me engano aí 1 milhão e 100 mil mais ou menos de habitantes, então é grande, mas também não é gigantesca quanto Toronto, não assustaria tanto, eu acho. Sair de uma cidade aqui que a gente tá em 500 mil mais ou menos, né? Não seria um baque tão grande assim. Só que, no meio disso tudo de coisa boa que a Alberta tava oferecendo, tem um problema nisso aí, que é, no meio do inverno faz menos 40 graus, regularmente. Mas eu posso estar falando besteira, mas é o que eu ouvi falar. Então assim, Edmonton é frio, muito frio. Do tipo, o povo vai pro hospital porque fica com queimadura de frio. Mas A Alberta não quis a gente. a gente não quis a Alberta. Ah. É uma coisa da reciprocidade. E aí a gente falou, bom, então vamos pro processo federal mesmo, né? E aí o processo federal dá direito a gente ir pra onde a gente quiser, menos Quebec. Mas também nem queria, porque eu não sei falar francês. Aí chorou, a gente quer ir pra Vancouver? Não, chove muito. Desisto. É o que a única coisa que a gente ouve falar de Vancouver é que chove e que o povo faz yoga. Só. Eu não gosto tanto de chuva. Nem de yoga. De yoga. Olha pro meu tamanho, gente. Você acha que eu faço yoga? Pelo amor de Deus. Eu não tenho coordenação motora pra fazer yoga. Aí a gente falou, não, ok. Que cidade que mora no nosso coração? Halifax. Nosso amor. Nossa cidadezinha do coração. A gente até tinha feito uma lista com todas as províncias e quais cidades, as maiores cidades de cada província que poderiam chamar a nossa atenção e tal. Pesquisamos sobre todas, mas quem a gente mais tinha pesquisado era Halifax, quem a gente já estava mais decidido mesmo era por ela. Isso foi no final do ano passado. E aí teve o quê? Então, é uma cidade litorânea do Atlântico. Vocês acompanham assim de vez em quando no jornal, tem né, coisa do tufão, furacão, tornado, Muito nervoso. ciclone. A gente não sabe a diferença. Teve vento. Ventou pra só faltou sair vaquinha voando. Mas caiu o guindaste. O guindaste estava construindo lá o prédio, lá em cima do prédio, caiu o guindaste. Nana Gouveia quase foi pra lá. Tirar umas fotos. Chegou mais fraco em Halifax, chegou mais fraco em Halifax. Ninguém morreu? Ninguém morreu. Só por isso que Nana Gouveia não foi. Mas chegou lá e a gente ficou se cagando de medo. E aí, tipo assim, a gente já não tinha escolhido Vancouver porque ia ter o terremoto lá, o Big One. Tem uma previsão de que vai ter um terremoto gigantesco ali no Pacífico. Em algum momento pode vir a acontecer. Se a gente não for pra lá porque pode vir a acontecer um grande terremoto lá, a gente vai pra Halifax porque vai ter. vai ser um monte de coisa. Tinha muitos e muitos anos que não tinha um furacão, um tufão, um ciclone. Eu nunca vou Tornado muito saber. nervoso. Isso. E aí teve esse ano. E aí a gente já falou, então não é tão raro assim, né, querido? Melhor não. Né? E as casinhas ali é feito de madeira. Eu aprendi com os 3 porquinhos. Então aí falamos, Halifax, sinto muito, queremos muito ir pra lá, talvez pra aposentar. Um dia, quando aposentar, a gente vai pra aí. Mas se bem que velho é pior ainda, que não vai conseguir correr do furacão. Mas já tá no final da vida. Deixa o furacão levar. É o arrebatamento. Assim, a gente já tinha se assustado com a coisa do furacão, tufão, tornado, enfim. Chegou num determinado momento, veio a pandemia ferrou com a economia de tudo quanto é lugar. E aí o que a gente pensou? Isso já foi mais um critério a gente considerando que uma cidade menor talvez tivesse mais dificuldade de se recuperar economicamente. E aí chegou o momento que a gente mandou a nossa documentação para nossa aplicação, para fazer nossa aplicação para o visto mesmo. Nesse momento, eu e Davi, a gente sentou e falou bem assim, ok, agora a gente precisa decidir, é Halifax mesmo que a gente quer? Ou a gente quer repensar essa decisão? E aí a gente se cagando de medo, com o na mão, falou, quer saber? Vamos trocar? Ar-condicionado. O outro tava com ar-condicionado, não. Espero que não. Acho que não. Não sei. Agora fiquei na dúvida. Eu acho que não. Eu acho que não. Então,
de volta para Toronto. No final das contas, Toronto, a gente entendeu que era uma cidade melhor pra gente começar a nossa vida no Canadá, porque tem bastante mais emprego. E é quem, teoricamente, se recuperará mais fácil da crise toda, né? E Toronto, ela veio fazendo um movimento contrário a Halifax durante a pandemia. Os preços de aluguel em Halifax foram aumentando, né? Sim. E os preços em Toronto foram caindo. E justamente era um dos principais fatores que tirou a gente de Toronto a princípio. E a gente conversou com algumas pessoas que moraram ou moram em Toronto e todas elas falaram, olha, é uma cidade mais cara, mas o salário compensa. E a gente, no final das contas, a gente queria ir para uma cidade maior. A gente sempre quis uma cidade que tivesse um ar mais cosmopolita. Não que a gente seja assim do agito, eu tô muito velho, Da balada. né? Do fervo. Mas a gente gosta de ter a opção. Exato, a gente gosta de um barzinho de vez em quando, um barzinho com um show de drag. Sim. Priyanka de lá. Se você não sabe quem é Priyanka, dá uma olhada nos stories que depois desse vídeo eu vou postar foto dela porque ela é linda, maravilhosa. The True Queen of the North. Alerta de spoiler. É a vencedora do Canada's Drag Race, primeira temporada. Então assim, tem essas coisas, entendeu? Que a gente... Não vai achar em Halifax, nem em Edmonton. É. E a coisa da diversidade cultural, pelo fato de ter metade da população só de imigrantes, traz o quê? Comida do mundo todo. Comida do mundo todo é muito importante. A verdade é que no final das contas a gente escolheu Toronto. É uma cidade que agrada muita gente, pelo menos até onde a gente viu e até onde a gente pesquisou. Mas eu posso estar falando besteira. A gente mudando pra lá, a gente conta se a gente gostou, se a gente não gostou. Inclusive, o próximo vídeo que a gente vai fazer é sobre as nossas expectativas, tanto pra Toronto quanto pro Canadá de um modo geral, pra nossa vida no Canadá. Boas e ruins, então não percam. Então não deixa de se inscrever aqui para você poder saber quando que vai chegar esse próximo vídeo. Dá aquele clique no sininho também. Não se esquece também de comentar se você mora em Toronto, se você já visitou Toronto, o que você achou, ou alguma das cidades que a gente falou aqui. Corrija as besteiras que a gente falou. Porque falamos muitas. Não deixa de dar o seu likezinho no vídeo, porque ele é importante pra gente, significa que vocês gostaram daquilo que a gente fez. E a gente é carente, a gente precisa da aprovação dos outros. Também não esquece de dar uma olhada lá no nosso Instagram, tem conteúdo muito mais pessoal, muito mais do nosso dia a dia lá, é muito legal, tem gatos. Se você tem de repente um amigo que tá na dúvida, querendo saber pra que cidade vai no Canadá e acha que esse vídeo pode ajudar ele em alguma coisa, compartilha com ele, manda pra ele, manda nos grupos de WhatsApp, manda no grupo de suas tias, vai ver elas gostam de Toronto. Vai ver ela se chama Alberta. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra vocês, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.